Olá vocês, vamos para mais uma aula, nossa quinta aula da teoria da administração 1. E como eu tinha comentado na aula 4, eu estou sentindo uma participação fraca ainda de vocês no fórum. A gente precisa sim ter mais participação, discutir mais os temas. Observe que no fórum a gente está trazendo justamente a aula, essa aula 5, ela vai para o fórum. As atividades serão da aula 5. Os textos complementares vão ser textos relativos aos assuntos que são da aula 5. Meus amigos, isso aqui é um reforço que a gente dá no nosso conhecimento. Okay? E eu preciso assim, de mais participação, eu gostaria de mais cobrança, de mais entrada de vocês, mais questionamentos, para que a gente possa assim, fazer uma aula, construir melhor esse nosso conhecimento. Ok? Posso contar com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje nós vamos discutir sobre o papel do administrador. Esse papel é imprescindível. Muitas vezes, somente por ter a formação em administração, o próprio administrador, ele confunde até onde ele pode ir. Justamente porque a área de administração é extremamente vasta, é uma área rica. É uma área que cada dia está sendo mais demandada pelas organizações, sejam elas do primeiro, do segundo, do terceiro setor, não importa. Precisa de pessoas que pensem, que planejem, que discutam com detalhe a questão da organização. Ok? Então, esses detalhes a gente vai discutir, vamos descobrir de onde veio os primeiros cursos da nossa área, quantos já se formaram, quantos cursos nós temos, quais são os limites da nossa atuação profissional, ok? Então, vamos começar pelos nossos slides de hoje, onde nós vamos discutir o papel do administrador. O papel do administrador ele foi previsto quando se discute a questão da formação profissional desse administrador. Ela era prevista já na Constituição de 1937, a criação de um departamento que fosse incumbido de organizar os órgãos do Estado. Então, em 1938, foi criado o Departamento de Administração de Serviço Público, o chamado DASP. As funções do DASP eram realização de estudos detalhados de repartições, departamentos e estabelecimentos públicos para determinar as modificações e em a dotação orçamentária, distribuição, processo de trabalho, relações entre órgãos e relações com o próprio público. Tinha ainda o papel de fiscalizar a execução do orçamento juntamente com o presidente da República. Organizar anualmente a proposta orçamentária a ser enviada à Câmara dos Deputados. Organizar os concursos públicos para cargos federais do Poder Executivo. Treinamentos de servidores civis da União. Auxiliar o presidente no exame dos projetos de lei submetidos à sanção e fixação de padrões para os materiais usados no serviço público. Agora você observaram a questão de fiscalizar, orientar, acompanhar, auxiliar. Na verdade, era um departamento, ele era orientativo consultivo. Foi para isso que ela foi instituído. É uma forma de você ter um departamento que orientasse os outros departamentos a como trabalhar, a como se organizar. Então, essas informações passaram a ser imprescindíveis para que você tivesse um órgão que pudesse estar trabalhando corretamente, porque tinha um departamento que te orientava. Mas, depois de uns certos desentendimentos que aconteceram, o DASP não teve mais essa força que ela tinha antes, porque ela começou a cobrar determinadas situações do governo, tipo o governo colocando funcionário público sem concurso, aqueles problemas que a gente já sabe que ocorrem, e como DASP era orientativo, consultivo, ele começou a cobrar, informando que não podia, tudo. Então, essas situações fizeram com que o DASP fosse para o canto. Mas isso é uma situação que, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver e orientar
Ok? Então, nós temos agora a questão dos primeiros cursos de administração no Brasil. Algumas informações dizem que foi a USP e a FGV que trouxeram. Mas, na verdade, foi a Escola Superior de Administração e Negócios, em 1941. Aí sim, em 1946, vem a Faculdade de Economia e Administração pela Universidade de São Paulo, a USP, a EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresa, em 1952. Observem, no correr das décadas, como era. Aqui no gráfico não apresenta por causa do volume de cursos aqui. Mas antes de 1960, só tinham 2 cursos de administração no Brasil. Tá? A Escola Superior de Administração e Negócio, a ESAM, foi o primeiro curso de administração do Brasil e da América Latina. Tá? Observa que em 1960, o volume, entendeu? O volume que era, isso aqui é a quantidade de cursos, isso aqui em décadas. Ok? Então foi uma crescente. Eles conseguiram subir bastante. Assim como também a questão das matrículas no curso de administração, que em 96 a gente teve quase 226 mil, e em 2006 quase 700 mil. A evolução dos concluintes, em 2006, 108.396, com relação a 96, 10 anos depois, é um aumento absurdo. Essa informação que vocês têm aí agora, ela é trazida diretamente, observa aqui embaixo, do site do Conselho Federal de Administração, que eu indico a vocês que visitem, porque todas essas informações estão lá. Observa a natureza das instituições de ensino superior, onde se formaram os administradores do período entre 2006 e 2011. Observe que existe aqui um volume muito grande saindo em universidades privadas. Como vocês aqui estão participando da Fundação Universidade Tocantins, através da Universidade Aberta do Brasil, você tem as faculdades integradas, universidades federais, os centros universitários, instituições isoladas, universidade estadual, e instituições no exterior. Olha, a municipal bem pequena, mas você observa o seguinte, ainda tem um volume muito elevado de formados na universidade privada. Ou seja, agora eu pergunto, há uma diferença entre um cidadão formado em administração na universidade privada e na universidade pública? Será que tem realmente essa diferença? Eu posso dizer que o acadêmico formado pela uma instituição pública, ele é pior ou melhor do que um administrador formado pela instituição privada? O que eu posso dizer é só uma coisa, vai depender muito mais de você, aluno, aluna, do que mesmo dos professores da instituição. O que é que nós estamos cobrando? Cadê a participação de vocês junto aos fóruns, as discussões? Lá tem uma pergunta, a gente encontra uma resposta. Mas o que a gente precisa, como eu já discuti na aula anterior, do debate de vocês, do questionamento de vocês sobre aquilo. Eu posso jogar uma coisa errada num fórum e dizer que aquilo é verdadeiro e vocês vão concordar? É necessário pesquisa, é necessário leitura. Vocês precisam ler mais. Essa leitura, essa análise de texto e contexto é que vai fazer a diferença, a grande diferença do administrador. Não vai ser uma instituição pública ou instituição privada que vai determinar quem que é melhor. Mesmo como a gente viu no gráfico, há um volume muito grande de pessoas formadas pelas instituições privadas. Mas é porque tem muita gente que não está preparado para se submeter a uma avaliação tipo vestibular e ser aprovado. Nós sabemos disso. É um concurso. E como concurso, como diz, há um número muito grande de concorrentes. Mas eu chamo vocês para uma realidade. Se é um concurso, vai ter muito concorrente e na administração. Vamos imaginar a administração da iniciativa privada.
Eu não tenho concorrente. Lógico que eu tenho muito concorrente. Eu tenho que ser ágil, eu tenho que planejar muito bem minhas ações para que eu me antecipe às ações do concorrente. É igualmente no jogo de futebol, jogo de voleibol. É uma concorrência, é uma competição. E vai vencê-la quem tiver melhor preparado. Não é o maior, é o mais ágil. Entendeu? É o mais bem preparado. Na fundação, na instituição pública, vocês estão fazendo um curso para serem gestores públicos. Então, nessa situação, eu pergunto, qual que seria o concorrente de vocês? Seria um outro órgão? Ou seria a falta de competência do próprio gestor em gerir a equipe? Essa pergunta eu faço por causa do que vem a partir de agora, nos nossos slides. Vamos continuar com os nossos slides para a gente discutir sobre essas diferenças. A definição das atividades e o campo de atuação do administrador, ela é estabelecida na Lei 4.769, de 1965, que trata que as nossas atividades e o campo de atuação são elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior, pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle de trabalhos no campo da administração, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, administração da produção, relações industriais, bem como outros campos, e aqui se desdobrar de quais sejam conexos. Bem, nós temos como papel do administrador, precisamos desempenhar o quê? Um papel interpessoal, que abrange a maneira como o administrador lida com o fator humano, como representa, lidera e se conecta dentro e fora da organização. Nessa situação do impessoal que nós tratamos, o interpessoal, como é que você se relaciona com o seu grupo de trabalho e com seus pares? Você é um diretor de uma organização, de um órgão, e você tem um diretor de outro órgão, ou de outro departamento. Essa relação que a gente faz na horizontal, entre departamentos, é imprescindível. E essa relação que a gente faz com o grupo de trabalho, ele é ultra necessário. Você já deve ter ouvido aqui dizer a força da corrente depende da força do seu elo mais fraco, não é isso? Então, é por isso que a gente precisa ter uma equipe forte, uma equipe engajada, uma equipe preparada, uma equipe realmente desenvolvida, mas isso é você quem faz. Enquanto gestor, você que tem que buscar. Essa questão da interpessoalidade, essa questão da forma como você lida com a equipe, ok? Vamos ver uma outra parte do nosso papel, enquanto administradores. O informacional indica como acessa, intercambia, processa a informação, ou seja, como monitora, dissemina e transmite a informação. Essa é uma das falhas maiores que a gente pode identificar na maior parte das organizações, seja ela privada, pública ou do terceiro setor. A gente entende que a informação ela precisa ser o mais objetiva, o mais clara possível. É necessário que você entenda o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, o que eu sugeri. Eu preciso entender o que é que você quer de resposta. A partir do momento que a gente tiver uma comunicação que flua com tranquilidade, certamente todos nós vamos levar vantagens com isso. Por isso que um dos papéis do administrador é trabalhar muito bem essa questão da comunicação. A oratória do administrador é um fator determinante no seu comando. Okay? Uma outra parte do papel do administrador, como a gente pode ver, é o decisorial, e um dos mais complexos, pois envolve a utilização das informações que nós discutimos agora e como o administrador se comporta, se ele empreende, se ele resolve conflitos, aloca recurso, negocia, e nas situações em momento de decisão.
As habilidades gerenciais precisam ter a sensibilidade situacional, que é somente a partir das percepções das situações, desde seu contexto, condicionantes, potencialidades, limites, fragilidades, é que ele vai saber como agir da forma adequada. A capacidade de diagnóstico situacional consiste em visualizar, analisar e identificar quais os aspectos que influenciam e o quanto influenciam em determinadas situações. Flexibilidade de estilo, adoção de uma atitude mais adequada às situações analisadas e diagnosticadas. A destreza da gerência situacional, mudar de fato o que precisa ser mudado. Observem que vocês, enquanto acadêmicos de administração, vocês precisam estudar isso, todas essas informações, e procura fazer uma análise de você. Aonde você se encaixa, onde você é melhor, onde você é mais fraco. Porque você precisa potencializar onde você é mais fraco e melhorar ainda mais onde você é mais forte. Você vai precisar de tudo isso para poder gerir equipe. Não adianta você simplesmente chegar e dizer assim, eu sou o gestor da equipe e vou para frente. A tua decisão é baseada em quê? Será que você pode tomar uma decisão baseada em emoção, em sentimento? Eu vou tomar essa decisão porque aquele funcionário eu não gosto dele. Não, vou tomar essa decisão porque aquele funcionário eu gosto dele demais. Não pode. Um administrador, ele precisa e tem que ser imparcial. Essa é uma diferença gritante entre administrador e administrador. Uma pessoa que sabe tomar uma decisão, uma pessoa que sabe comunicar bem, mas para ele poder tomar uma decisão, ele precisa de informação, essa informação ele tem, ele sabe buscar, ele vai buscar onde? Isso é administrar. Ok? Vamos dar uma olhada nos componentes-chave do administrador eficaz. Liderança ativa. A liderança ativa nada mais é do que aquela liderança do dia a dia. Aquela pessoa que acredita que amanhã vai ser igual a hoje, ela não tem uma liderança ativa, ela tem uma passiva. Ou seja, ela não tem certeza do que está acontecendo. Certo? Então, ela precisa ser dinâmica, assim como a organização é. Uma outra situação, observa lá, incentivo, o alto desempenho. Esse alto desempenho é onde você procura estimular as pessoas, os teus colaboradores, aquelas pessoas que estão contigo no dia a dia, para que eles cresçam, que eles se sintam motivados a buscar esse autodesenvolvimento. É onde ele se torna cada vez melhor profissional. Uma outra situação, como você pode ver, oportunizar o alto desempenho. Você estimula. Muito bem, você deu aquele estímulo para a pessoa se autodesenvolver. Mas você oportunizou? Você pode passar por isso também onde você trabalha. Até que você tem um líder que diz assim, você precisa melhorar, e você precisa estudar, e você vai estudar, termina o curso de administração, e você olha para a pessoa e te fala, e aí? Aí ele fala, depois eu vejo isso. Precisa dinamizar, precisa oportunizar, ok? E para finalizar, o ambiente de trabalho positivo. Se você tem uma liderança dinâmica, se você estimula as pessoas a crescerem, oportuniza isso, o resultado vai ser o quê? Uma gestão dinâmica, eficaz, e você, enquanto gestor, vai poder dizer, eu creio que eu estou no caminho certo. Bom, creio que sobre o papel do administrador, só que não vai parar por aqui. Vocês precisam continuar estudando. Leiam cada vez mais para entender cada vez mais da nossa área. Gente, foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau.